Fala galerinha, tudo bem? Professor Felipe Brito aqui, passando para convidar você para assistir mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na disciplina de História. Tamo junto, pessoal! Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos acerca da Revolução Francesa, hoje a gente vai ver um pouquinho do consulado, né? O início aí do governo de Napoleão Bonaparte. A gente já viu aí nas aulas anteriores todo o desenrolar da Revolução Francesa, as fases aí da Revolução Francesa, né? Um período que durou cerca de 10 anos, né? 1789 até 1799, compreendeu cerca de 10 anos exatamente, né? Então, nesse período a França viveu esse movimento revolucionário que se dividiu em várias fases e terminou aí com a questão, né, de Napoleão Bonaparte, essa figura que nós vamos conhecer a partir de agora, assumindo o poder na França, e vamos conhecer as principais características do governo de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que inspirado aí nos principais também reis absolutistas do século 17 e 18, promoveu também aí, ele patrocinou muitos artistas, né, ligado ao campo das artes, para produzir imagens dele aí, sempre mostrando, sempre destacando o seu poder, né, militar, centralizador, tá bom? Então, Napoleão Bonaparte adotou um pouquinho dessas características nesse sentido dos reis absolutistas do período. Bom, esse período de Napoleão Bonaparte, ele ficou conhecido como consulado, que durou de 1799 até 1804. Bom, as principais características desse período foi o seguinte: nós tínhamos aí um poder centralizador e militarizado na figura de Napoleão Bonaparte. Consulado, porque esse governo ele era dividido entre 3 cônsules, né? Mas o mais importante era Napoleão Bonaparte. Ele exercia ali as funções de fato de governante do país. Os outros 2 cônsules, né, eles eram o quê? Eles eram apenas conselheiros. O terceiro ponto interessante, né, pessoal, é que Napoleão Bonaparte, exercendo essa função de governo, ele tinha aí como também funções comandar o exército, nomear os membros da administração, propor aí também a questão das leis e conduzir a política externa do país. As prioridades, pessoal, desse consulado eram enfrentar as ameaças externas e reorganizar a economia e a sociedade francesa. A gente viu, né, pessoal, que lá no finalzinho ali no período do Diretório, a gente viu que os girondinos no poder, aconteceu uma série ali de tentativas de se restaurar, né, o regime do terror ligados aos jacobinos, a questão aí também de voltar o absolutismo na França, uma série de ameaças, né? E com Napoleão Bonaparte no poder, na questão do consulado, também não foi diferente. Contanto, aí já foi uma fase, esse período já foi uma fase de maior estabilidade, podemos dizer assim, econômica, e a questão aí social também na França. Então, ele tinha essas prioridades, né? Enfrentar as ameaças externas, reorganizar a economia, visto que nós estudamos nas aulas anteriores que a França se encontrava num momento de grande crise econômica, a sociedade francesa também muito fragmentada nesse momento. Então, Napoleão Bonaparte, nesse sentido, né, foi declarado aí o cônsul vitalício da França, tá bom? Ainda falando aqui, pessoal, um pouquinho a respeito desse governo, né, o governo consular de Napoleão Bonaparte, a gente vai ver que 3 cônsules, né, como eu já destaquei para vocês, dividiam o poder. Napoleão Bonaparte ele era o mais importante porque ele exercia de fato as funções de governo na França e ele era responsável, como já destaquei também, a questão do comando do exército, a questão aí de nomear os membros da administração.
ele também fazia a questão aí da elaboração das leis e conduzia a política externa, né, que a gente vai conhecer também nessa videoaula como se deu aí todo esse desenrolar. Os outros dois, pessoal, os outros dois cônsules, eles eram apenas conselheiros, tá bom? Passando aqui, galera, a gente vai ver outras características desse governo consular de Napoleão Bonaparte, que é a questão aqui das principais ações do governo. Bom, Napoleão Bonaparte, a iniciar esse período da França, chamado consulado, ele tomou algumas ações, algumas séries de medidas, da quais nós podemos destacar a questão aí da fundação do Banco da França, a criação de uma moeda única, o chamado franco. Ele também, pessoal, ele aumentou os impostos para os produtos importados, isso a fim de estimular a produção industrial e também a questão da produção agrícola na França. Nós vimos que a França estava passando por uma grave crise econômica e nesse sentido ele aumentou a questão dos impostos para a questão da importação de produtos, né, de outros países. A gente vai ver, pessoal, que mais na frente que Napoleão Bonaparte também vai tomar uma medida chamada bloqueio continental, né, que é exatamente fechar ali, não permitir que outros países ali negociem com a Inglaterra. A Inglaterra, esse período, né, se destacando na questão da Revolução Industrial, tá bom? E também, pessoal, ele fez aí, durante esse governo do consulado, a questão da reorganização do ensino público dentro da França, tá bom? Passando, pessoal, como já adiantei para vocês, até comentei agora há pouco, a questão do bloqueio continental. Esse bloqueio continental, né, pessoal, foi exatamente aí a proibição que a França fez, Napoleão Bonaparte fez, de outros países ali negociar produtos com a Inglaterra. E isso daí, pessoal, vai gerar uma grande descontentamento dentro da Europa. Alguns países vão se doer em relação a isso, tá bom? E esse bloqueio continental, pessoal, tinha por objetivo bem claro, né? Permitir aí a questão da industrialização da França, tá bom? E, consequentemente, o enfraquecimento da Inglaterra, tá bom? Passando aqui também, a gente vai ver, pessoal, a gente vai comentar ainda também sobre, né, o que de fato foi esse bloqueio continental, né? Aí a gente pode entender aqui, sendo mais um pouquinho teórico aí, trazendo para a teoria, o bloqueio continental estabeleceu que os reinos europeus não poderiam comercializar com a Inglaterra sob pena de serem invadidos pelo exército francês. Essa medida visava o isolamento comercial inglês e também o fortalecimento industrial da França. Ou seja, aquilo que eu já tinha adiantado, né, pessoal? Esse bloqueio continental, Napoleão Bonaparte já tinha tomado lá aquela medida que eu falei agora há pouco, de aumentar os impostos sobre esses produtos que estavam entrando na França. Então, com o bloqueio continental, isso aconteceu de fato, tá bom? Passando aqui, a gente vai ver, pessoal, a gente vai de fato ver que isso provocou uma resistência, né? Isso provocou aí uma resistência a esse domínio de Napoleão Bonaparte, né? A proibição com o comércio com a Inglaterra provocou insatisfação generalizada e inúmeras revoltas contra o domínio francês. Aí, pessoal, a gente vai entrar no que nós chamamos das guerras napoleônicas, que a gente vai falar um pouquinho logo mais, tá bom? Essa resistência nacionalista, principalmente, se deu aí por parte da Espanha e da Rússia contra esse domínio francês, né? Além, pessoal, dessa questão de proibir o comércio com a França, Napoleão Bonaparte tinha ali o interesse de conquistar alguns territórios dentro do continente europeu, tá bom? Passando aqui, pessoal, a gente vai ver exatamente essas guerras napoleônicas, né? Anexar territórios vizinhos era um dos objetivos dessas guerras, né? Propagar os ideais revolucionários foram bem sucedidos, ou seja, além de anexar, pessoal, os territórios, né? Essas guerras napoleônicas, eles saíram vitoriosos, os franceses, na figura de Napoleão Bonaparte, eles saíram vitoriosos em muitas dessas guerras e eles tinham ali como objetivo anexar alguns territórios e propagar os ideais revolucionários, né? E isso de fato foi bem sucedido.
Anexação de territórios italianos, espanhóis e do leste europeu, compreendendo alguns reinos ali, os reinos germânicos e austríaco. Contudo, pessoal, essas guerras napoleônicas, ela vai chegar aí com uma derrota, né? Após a campanha de Napoleão na Rússia, iniciou-se a decadência do Império Napoleônico. Vamos ter aí o fraquejamento desse império, tá bom? Aí um bom estudo a todos, tá bom? E dizer que a gente tá junto aí nessa fase, né, de ensino à distância, de aulas remotas. E nós vamos, qualquer dúvida, pessoal, estou aí pelas mídias sociais, né, através do WhatsApp, tirando qualquer dúvida, tá bom? E até a próxima aula. Um abraço a todos.